Boa noite a todos. Vamos dar início à nossa reunião. Hoje a gente está aí, né, dia 19 de abril e ontem, dia 18 de abril, há 158 anos, né, 18 de abril de 1857, o mundo conheceu, né, através do Livro dos Espíritos, a doutrina espírita. Chegou ao mundo, né, essa notícia maravilhosa e com um trabalho também grandioso do nosso mestre Allan Kardec, que, né, publicou, né, o livro em 1857, mas que já anos antes já vinha estudando, pesquisando, e aí teve a oportunidade, né, de fazer esse trabalho grandioso. E hoje a gente tem todas essas maravilhas aqui ao nosso alcance e a gente não faz nem ideia do trabalho que foi para isso aqui chegar, do trabalho que Kardec teve para coordenar tudo isso, mas foi um homem, né, foi um espírito missionário que cumpriu muito bem a sua missão de trazer para a humanidade todos esses esclarecimentos maravilhosos que a gente tem e que nos ajudam muito, porque são um norte na nossa vida, né? Porque nos ensinam, nos explicam, nos esclarece quem nós somos, o que é que nós estamos fazendo aqui e para onde nós vamos. E aparentemente, né, a gente olha o mundo como o nosso, parece que está tudo de perna para o ar, parece que está tudo um caos, mas não tem caos nenhum. Está tudo no lugar certo, dentro do contexto certo. Então, com os conhecimentos da doutrina espírita, tudo faz um absoluto sentido, né? Então, a gente faz essa pequena lembrança aí e a gente tem que realmente estudar muito, se dedicar a entender essa doutrina e fazer o trabalho que a gente humildemente procura fazer aqui no Centro Espírita Friburguense, que é o de divulgar. A gente vem para cá, né, Terezinha, Clébio, dá um friozinho na barriga, um streamliquezinho, mas é normal, porque a gente sabe da responsabilidade e a gente faz tudo isso aqui com muito carinho. A gente não é perfeito, a gente, quem dera, né, se a gente falasse aqui, a gente fizesse tudo, mas nós, não há diferenças no Espiritismo, todos nós somos aprendizes, né? Então vamos fazer a oração, a prece dessa noite, agradecendo a Deus a grande oportunidade de estarmos aqui, para refletirmos, entendermos um pouco mais das suas leis, mas com esclarecimento, à luz de uma fé raciocinada, para que possamos evoluir de uma forma mais adequada, de uma forma mais harmoniosa. Que os nossos irmãos que farão uso da palavra sejam ajudados, inspirados e que possam, na noite de hoje, trazer reflexões para que possamos somar a nossa existência como espíritos, tudo que vamos aprender aqui essa noite. Graças a Deus e que assim seja. Com vocês, vamos começar com o Clébio, né, falando do tempo e o autoconhecimento. Esse foi o tema escolhido. Essa semana eu abri a Gênesis e aí a primeira frase que eu li ali foi que para Deus não existe nem passado e nem futuro. Para ele, tudo é presente. Aí eu fiquei com isso na cabeça, rodando aí uma semana. Falei, não, eu tenho que falar sobre isso de uma forma mais leve, porque se a gente for abordar o que os astrofísicos falam do tempo e do espaço, a gente vai ficar meio maçante e daqui 15 minutos vai ter uma meia dúzia aí, com certeza, cochilando. Né? Porque é complicado, fala de dobras do tempo, de cordinha, então é melhor a gente deixar isso quieto lá e falar de uma outra forma. E como, né, como Valéria falou, são 158 anos e um dia, né, que foi escrito o Livro dos Espíritos. Eu também vou dar uma pinceladinha aqui para não atrapalhar a nossa irmã Terezinha ali. Eu vou fazer uma abordagenzinha por um outro caminho. O que eu vou falar é o seguinte, o livro, ela também vai falar isso, mas eu só vou dar uma pincelada rápida. Ele foi dividido em 4 partes, depois que Kardec relançou em 1860, né? A segunda foi março de 1860, que aí ele lançou ele completo, como a gente tem hoje com as 1018 perguntas e respostas, né? Então, o livro primeiro, né, que ele fala dos elementos gerais do universo, fala de Deus, fala do espírito, de matéria, né, e de como que esses elementos interagem, né? E vai da questão número 1 à questão 75. O livro segundo vai falar do mundo espírita, né? Que aí já vai abranger as questões de 76
a 613, aí já é mais longo. É onde o Kardec faz uma abertura para o Livro dos Médiuns, que explica essa parte aqui, segunda, do mundo espírita, emancipação da alma e todo esse assunto que envolve a espiritualidade. O livro terceiro fala das leis morais, né, que vai da questão 614 a 919. A 919 tem a ver com o título que eu escolhi, que é o autoconhecimento, né, que depois, mais para frente, eu vou falar dela. E o último livro, o livro quarto, que fala das esperanças e consolações, penas e gozos terrenos e futuros, que ele vai abordar, vai abranger, vai abrir para o céu e inferno, né, que aí tem uma elucidação maior. E eu já comecei direto no livro 1, mas antes tem o que é primordial para quem vai ler qualquer livro que seja, a introdução. Eu esqueci, eu passei batido aqui, tá vendo como é que é o hábito? Eu já fui direto, e é isso que a gente faz, né? E são 17 introduções. Então, ele se preocupou muito, porque cada introdução, ele faz uma explicação de determinada palavra ou de determinado conceito que ele vai falar num capítulo à frente. E se a gente não sabe do que ele tratou na introdução, a gente vai ficar meio perdido, né? Então é força do hábito mesmo, a gente já vai direto. E a conclusão, né? Que é a parte que fecha o livro, que são 9 no total, que também é muito importante. Aliás, quando o Livro dos Espíritos a gente tem que ler desde quando da editora ali até o finalzinho lá, os agradecimentos e tudo mais, que é muito importante. Tudo no Livro dos Espíritos é importante. Mas aí, voltando à Gênese, que foi o motivo da escolha da fala de hoje, foi falando sobre o tempo e o autoconhecimento. Mas para a gente chegar a entender o tempo, a gente tem que exatamente entender o que somos, de onde viemos, né, para que estamos aqui. Então a gente tem que dar uma pincelada rápida, né, para poder a gente aprofundar um pouquinho mais. Procurando numas revistas em casa que eu tinha, achei uma de 2010 que fala exatamente, uma super interessante, que fala do tempo. Então eu só vou destacar aqui a chamada deles para o título da revista, que é Tempo, como controlar o seu, que é exatamente isso que falta na gente. A gente é controlado pelo tempo. E é algo massificante, angustiante para muitos, né, desesperador para outros, causa ansiedade, né, depressão, outros ficam depressivos porque não conseguiram alguma coisa e ficam vivendo do passado, né? Então a gente tem essas coisinhas para poder aprender a lidar. Então na chamada deles, eles falam, fazer agora ou deixar para depois? Relaxar ou planejar? Acelerar ou frear? A ciência descobriu que a resposta não é a mesma para todos. Cada um tem a sua personalidade temporal. Isso, né, a ciência agora que está se debatendo com isso, né? Para quem já conhece um pouco da doutrina, sabe que cada espírito é individual, tem um tempo, está aqui num tempo diferente, não mais inteligente ou menos inteligente, mas de grau de percepção, né? Por ter vivido experiências que fazem com que ele ou esteja mais apto a entender alguma coisa mais complexa ou não é nem questão de inteligência pura e simples, né? E na reportagem em si, também só vou ler o destaque para não ficar muito, porque não é o propósito aqui. Eles dizem aqui, tempo não é dinheiro, ao contrário do que muitas pessoas falam, os empresários principalmente, os industriais falam isso, que tempo é dinheiro, né? Bem ou mal investido, ele sempre vai acabar. Aprender a lidar com este bem perecível, intransferível e precioso é primordial, né? A gente tem que aprender a controlar esse
esse ponto que normalmente nos angustia, né, na nossa passagem, nesse tempo que a gente está aqui. E para iniciar, eu vou falar um pouquinho, vou contar uma historinha, né, que vai já nos encaminhar aí para as reflexões. É uma historinha dos primórdios do judaísmo, que fala exatamente disso, né, da má utilização do tempo. O personagem da historinha é o Zafir. Zafir vinha caminhando, como fazia todos os dias, em direção ao templo, quando ele fazia as orações, antes de começar o seu dia de trabalho. E quando ele começa a subir as escadarias do templo, ele se depara com um pedinte, um mendigo, lá no cantinho das escadas. Aí ele imediatamente enfia a mão na sua túnica e tira uma moeda e entrega para o pedinte, senta-se ao seu lado e pergunta se tem mais alguma coisa que ele poderia fazer por ele. Aí, para sua surpresa, o pedinte levanta, se transforma num anjo glorioso e diz que ele é um anjo de Yahvé, que veio exatamente na terra para poder pegar essas pessoas bondosas e dar 5 minutos de tempo para ela ficar diante do livro da vida para reescrever o seu futuro. E naquela surpresa toda, Zafir, quando já se viu diante do livro com um apagador e uma pena na mão, e ele trêmulo da emoção da situação, parecido comigo aqui agora, que estou com a mão meia trêmula, né? Aí ele vai, abre a primeira página, ele já se depara com um nome que já muda as feições dele, que era Abdul. Abdul era um juiz atual, que na época que ele não pagou impostos para trás, o juiz condenou ele a uns meses de prisão. Aquilo tirou ele, já mudou a face, ele ficou com raiva, já olhou o futuro do cara lá na folha, viu que tinha um futuro promissor, tranquilo, ia morrer velho e bem sucedido. Ele foi lá com raiva, apagou aquilo e escreveu um futuro bem negro para o cara, cheio de dores e tal. Aí ele respirou um pouquinho, abriu, foi mais à frente no livro, que é em ordem alfabética, né? Ele, Zafir, é o último nome. Aí ele abriu na letra S. Aí o primeiro nome que ele vê, Sara. Aí Sara foi a sua noiva que o abandonou por causa de ter sido presa. Ela ficou envergonhada e casou-se com outro. E ele viu lá que o futuro dela era promissor e teria filhos e uma família tranquila. Ele foi lá e apagou aquilo e escreveu um outro futuro para ela, de dores, de dificuldades, né? E ficou ali remoendo a sua mágoa. E aí, por fim, ele chegou na letra Z. Aí, quando ele consegue chegar no seu nome, ele vê lá, vai ver o futuro dele, já contava aquelas 2 ações que ele acabou de fazer e viu que o futuro dele ia ser pior do que ele tinha desejado para os outros. E quando ele vai apagar, acaba o tempo e ele se vê de novo nas escadarias do templo, com o apagador e a pena na mão. Aí, o que a gente pode tirar de útil, né, dessa parábola, dessa historinha? Que na nossa vida, a gente passa sempre, né, uma vida inteira se preocupando, em vez de aprender a se conhecer, a gente passa a se preocupar com a vida alheia, né? E a gente fica, já começa aos 5 anos de idade, quando alguém nos leva ao parquinho pela primeira vez e diz, você tem 10 minutos para brincar aí, porque eu tenho que ir para tal lugar, tal, e a criança já fica naquele desespero sem saber qual é o brinquedo que vai brincar primeiro. E numa outra ponta, aos 95 anos de idade, tem que ir para um hospital para ser operado e o indivíduo também já fica numa angústia porque não sabe se vai voltar para ficar com os familiares ou enroscado naquele sofá velho que ele sempre ficava em frente à televisão, né? Então, a gente vive assim, à mercê do tempo, né? E isso nos causa quase sempre, né, problemas, né, dificuldades. E um fato análogo a esse do Zafir, que tem até, pouco, eu falei de uma forma meio jocosa e tal, fica até meio divertido. Mas aconteceu agora, uns 20 e poucos dias, desse piloto da aviação alemã, que queria deixar o seu nome de alguma forma, queria ser visto, queria ser lembrado, exatamente.
E o que ele fez? Né? A gente não está aqui julgando, estamos só colocando o fato para ilustrar uma questão. Mas ele, além de ter complicado as suas próximas reencarnações, ele tirou 150 irmãos, desviou também de suas rotas. Imaginem o peso dessa criatura, né, as dívidas que ele vai ter, para poder, de novo, emparelhar tudo e colocar tudo. Se ele já tinha um trabalho grande para resolver as suas pendências, agora, né, triplicou, centuplicou talvez. Então, na vida da gente, a gente passa sempre, né, sempre por esses tropeços, e quase sempre a gente não reconhece, né, que a gente tem que ter um pouco mais de calma, né, não se deixar levar tanto pelas coisas que já passaram. Tem uma frase que hoje ainda é muito falada nos cursos de filosofia, que é: ninguém mergulha no rio, na mesma água, nunca mais ele vai conseguir mergulhar de novo naquela água. Isso é uma frase óbvia, não precisa nem ser filósofo, né, para quem conhece um pouquinho de doutrina principalmente, né? O que passou a gente tem que deixar para lá, já foi. Tanto é que a gente vem de um lugar, né, a partir do momento que Deus nos humaniza, né, ele nos individualiza, e a gente passa a ter consciência do que somos, né? A gente eu perdi o fio da meada aqui. Mas eu vou voltar na questão 23, quando pergunta o que é o espírito, né? Aí eles respondem que o espírito, né, é o princípio inteligente, é o princípio inteligente do universo. E lá de novo na questão 76, que inicia o segundo livro, né, é perguntado como se pode definir os espíritos, que definição se pode dar dos espíritos. Aparentemente aparece a mesma pergunta, né? O que é o espírito? Que definição pode se dar dos espíritos? Mas só que aqui a resposta foi que é o princípio inteligente. A gente ainda era princípio, a gente não tinha sido individualizado. E na questão 76, né, que eles respondem que nós somos os seres inteligentes da criação, né, que povoam o universo dentro e fora dos mundos. Então, vou falar em mundo, aqui nesse mundinho, né, aqui dentro é onde a gente, único exclusivamente onde a gente tem esse tempo que nos controla, né? Não dizer nem que a gente controla esse tempo, mas é só aqui fora é a eternidade, né? A gente está aí, tem bilhares e bilhões e trilhões e septilhões de planetas, e cada orbe tem o seu, né? A gente vai falar especificamente do nosso, porque é o que a gente conhece, é que a gente já está aqui agora, né? Então, esse tipo de tempo, 24 horas, noite e dia, é só aqui dentro. A partir do momento que a gente é criado, né? Deus nos cria aqui, né? E aparentemente parece também um desvio de rota. Nós somos seres espirituais, criados para viver no mundo espiritual, e tem que vir se revestir de material para poder voltar para viver no mundo espiritual. Isso é o que Valério falou, tem certas coisas que parecem que não fazem sentido, mas fazem todo o sentido. Porque lá a gente adquire conhecimento, lá, aqui no mundo espiritual, a gente adquire conhecimento. E aqui a gente vem para o campo de prova, né? É aqui que a gente vem se provar, que a gente vem para trabalhar em cima da matéria, para poder subjugar a matéria. E o que quase sempre acontece é o inverso, né? Tanto o tempo nos controla, quanto a matéria nos controla. A gente vive fazendo cercadinho e juntando coisas para perto da gente, e esquecendo que a parte principal é a parte que a gente tem que transcender, né? A gente tem que ir além desse momento que a gente está, desse tempo que a gente está aqui, né? E para isso a gente tem que entender também qual é a razão da gente encarnar, né? Que é a questão 132. Então, qual é a razão da gente encarnar, né? E eles dizem que para poder passar por um campo de provas, né? Que é o momento que a gente vai
vai passar por um estágio assistido, né? Porque a gente está aqui o tempo todo sendo, né, direcionado, intuído pelos espíritos que já passaram por essa fase. Então, quando a gente se sente, né, muito pressionado pelo tempo e pela matéria, é só elevar um pouco o pensamento que a gente logo consegue um equilíbrio e vai conseguir transcender esse momento que nos atormenta, né? Para não chegar a um ponto, que é um ponto extremo esse do piloto, né, que citou aqui. Tem nesse ápice dessa atitude, né, que levou 150 irmãos, tem outras, né, que a gente vê aí no dia a dia. Só ver os jornais que tem, né, outras tantas que também denotam isso, que o tempo está sendo o causador disso, a falta de entendimento do tempo, né, como a gente lidar com esse fator, né, que é muito preponderante, que ele atua muito incisivo em cima da nossa jornada aqui. E para a gente dar mais um elementozinho para a nossa reflexão, a Gênese é a que fala exatamente desse princípio do Livro dos Espíritos, que é o livro 1, que fala dos elementos gerais do universo, que começa com a questão número 1, que fala sobre Deus, a 23 que eu falei, a 75, né? E na Gênese, e lá não fala do tempo, só fala do espaço. Aqui na Gênese eles já abrem, além do espaço, eles falam um pouquinho do tempo. Então, tem só um finalzinho aqui do capítulo que eles falam do tempo, que é o seguinte: o tempo não é senão uma medida relativa de sucessão das coisas transitórias, quer dizer, das coisas de dentro do nosso mundinho, inclusive nós, né? Nós temos um corpo que é perecível, que tem um tempo de validade também, né? A eternidade não é suscetível de nenhuma medida, não existe nenhuma medida que a gente possa comparar para poder dizer que poderia se dar uma noção de medida da eternidade, né? Do ponto de vista da sua duração. Porque, inclusive, quando a gente fala de infinito, o infinito ele tem princípio e não tem fim. Entramos no mundo eterno. Assim, a partir do momento que Deus nos humaniza, nos individualiza, a gente entra no mundo da eternidade, né? Só que a gente tem um começo, aí nós começamos ali. Agora, o eterno, que no caso é a inteligência suprema, ele não teve começo e não vai ter fim. Então isso a gente fica meio solto, né? Não tem parâmetro. Então falta para a gente um sentido e linguagem para a gente expressar. E por falar em linguagem, essa questão de tempo, tem uma tribo nessa revista aqui que fala isso. Na Amazônia, agora, foi recente a pesquisa que eles fizeram. É uma tribo de perto de 200 índios, que eles não têm palavras para definir passado. O único passado que eles conseguem definir é o hoje. É o que aconteceu de manhã, de tarde. Se você perguntar o que ele fez, eu comi de manhã, né, dormi à tarde e vou dormir daqui a pouco. A natureza é que ele não tem vocabulário para poder definir isso, nem passado e nem futuro. Aí eles dizem aqui que dá uma ideia de como nós já fomos lá nos primórdios, há uns 200 mil anos atrás, que quando começou a aparecer a humanidade, né, na Terra. Então, os vocabulários, né, mais elaborados para poder definir passado e futuro foram surgindo à medida que a gente foi, né, se deparando com essas coisas ao decorrer das nossas encarnações, né? Mas voltando aqui para fechar o pensamento aqui, se séculos e séculos são menos que um segundo, olha o que eles dizem. Se séculos e séculos são menos que um segundo em relação à eternidade, né, daqui de dentro, falando de dentro do planetinha, e em relação à eternidade, que é o tempo que corre aqui fora, né? O que será então a duração da vida humana, né? Que a gente vive 50, 60, os mais sortudos, não sei, dependendo da situação, vivem
80, 90, às vezes até 100 anos. Mas isso para a eternidade é nada, praticamente, né? E para concluir, ainda tem lá uns 2 minutinhos de tempo, vou concluir aqui com uma outra, a resposta de uma pergunta, a pergunta 604 do Livro dos Espíritos, que a gente ouve muito, a 540, que fala lá que do átomo ao arcanjo tudo se encadeia na natureza. Essa aqui também foi uma resposta que eles deram para um capítulo onde fala dos animais e o homem, mas aí eu vou me ater à resposta somente. Tudo se encadeia na natureza por liames, por elos de ligação, que não podeis ainda perceber. E as coisas aparentemente mais disparatadas, como Valéria falou, que parece que não fazem, né, não tem lugar para encaixar, né, tem pontos de contato que o homem jamais chegará a compreender no estado atual, no tempo atual, né? Então, nesse tempinho que a gente está vivendo aqui. Pode entrevê-los por um esforço de sua inteligência. A gente pode devagar e tal, deve ser assim, deve ser de outro jeito. Mas somente quando essa inteligência tiver atingido o seu desenvolvimento e se libertado dos prejuízos do orgulho e da ignorância, poderá ver claramente na obra do Criador. Até lá, suas ideias limitadas lhe farão ver as coisas de um ponto de vista mesquinho. Sabei que Deus não pode contradizer-se e que tudo na natureza se harmoniza através de leis gerais, que jamais se afastam da sublime e suprema sabedoria do Criador. É muito interessante, né? Então é um outro ponto que fala, né, dos elos de ligação, que a gente está, né, encadeado, né? Nós, o planetinha, o universo, o mundo espiritual, né, o mundo físico, está tudo caminhando como tem que caminhar. Só que a gente tem que aprender a ver isso. E como é que se aprende? Aprendendo a se conhecer. Como tem a 919A do Livro dos Espíritos, né? A 919 que fala, né, um meio prático e eficiente para poder se dar bem na vida e vencer, né, os ataques do mal, né, vamos botar assim. E aí o Espírito responde, que um sábio da antiguidade já vos disse, conhece-te a ti mesmo, né? Então, eles estão sempre, Jesus falava muito isso, que a gente tinha que se conhecer para poder atingir o reino que não é daqui. Então, basicamente, era isso aí que eu queria trazer de recado para vocês, para a gente melhorar as nossas reflexões. Muito obrigado e boa noite.